Olá, que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite. Está no ar o seu programa Nosso Tempo. Nós vamos já, no início desta programação, colocar uma matéria onde hoje nós estaremos vivendo a fé e levando as pessoas que vêm sofrendo na sua família, que vêm sofrendo na sua vida conjugal, porque são muitas, são as pessoas que hoje, na mente dela, ela acha que ela não pode mais ser feliz. Mas nós vamos provar que para o senhor, para a senhora, para você que um dia sofreu na sua vida amorosa, existe a solução. Vamos a esta matéria que fala desta terapia do amor que acontece hoje em todas as nossas universal. Acompanhe 10 razões para fazer a terapia do amor. 10. Se curar das feridas de relacionamentos passados. 9. Aprenda o amor inteligente. 8. Se prepare antes de namorar. 7. Se tornarem um marido ou esposa melhor. 6. Restaurar um casamento em crise. 5. Aprenda a se valorizar. 4. Reconquistar o amor perdido. 3. Desbancar os mitos sobre relacionamentos. 2. Saber como escolher alguém compatível. 1. Blindar seu relacionamento. Terapia do Amor, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações e endereços, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11 3573 3535. Eu queria fazer um convite a você e já colocar um testemunho de uma pessoa que, ao participar da terapia do amor, essa pessoa, ela curou o seu coração que um dia foi ferido com palavras que abriu não uma ferida, mas uma cratera que levou esta pessoa a muito tempo sofrer de ansiedade, frustrações, de tristeza, mas ela venceu. Essa pessoa venceu diante da palavra de Deus, porque o que acontece todas as quintas-feiras na terapia do amor é um tratamento não só para quem é casado, mas também para você que é uma pessoa solteira e que sofre na sua vida sentimental. Vamos a esse testemunho. Eu era uma criança, uma adolescente que não aceitava nenhum tipo de desaforo, de ordem. Eu era totalmente contrária às ordens. E eu fui crescendo dessa forma também. Eu sempre quis ter um relacionamento sério, mas eu nunca consegui. Eu sempre tive muitos namorados, mas nenhum era um relacionamento sério. E assim os anos foram se passando. Eu fui namorando com um, namorando com outro, e ninguém queria nada sério comigo. Aí me deixava, eu era traída ou eu traía. Eu também não conseguia ser fiel. Eu não conseguia dizer não. Se uma pessoa chegasse para mim e quisesse namorar comigo, eu queria. Aí se outro quisesse, eu também queria. E se outro quisesse, eu também queria. Porque eu não conseguia falar não, porque eu achava que eu estava bem, porque todo mundo queria me namorar. Então, eu não sabia falar não. Por volta de 20 anos, mais um dos meus namoros, eu acabei engravidando. Nesse namoro, como eu engravidei, então aquele sonho aflorou mais ainda na minha mente. Eu falei, bom, agora eu vou casar. Agora eu vou casar, eu vou ser mãe. Então eu fiquei feliz. Só que a felicidade não durou nada, porque eu, sim, casei por conta que eu estava grávida aos 19 anos, mas não durou, porque eu era extremamente nervosa, eu era violenta a ponto de agredir mesmo. O meu primeiro emprego, eu fui mandada embora do meu primeiro emprego porque eu não aceitei a ordem do meu chefe. No primeiro dia, ele me deu uma ordem e eu não aceitei. Eu levantei da mesa e fui embora. Aí, nesse casamento,
eu era da mesma forma, eu não aceitava não como resposta, eu não aceitava conselho, eu não aceitava opinião, eu não aceitava nada disso. Então, devido a muitas brigas, porque eu batia de frente, eu era de igual para igual, não deu certo. Eu que fui embora. Como não estava do meu jeito, como não estava como eu queria, eu peguei a minha filha com 1 ano e fui embora, voltei para casa da minha mãe. Então, imediatamente, muito pouco tempo, surgiu uma outra pessoa na minha vida. Agora eu já era mãe e estava no 2º casamento. Ele não tinha nenhum tipo de regra, ele não tinha escrúpulo para poder se relacionar. Ele não ligava se eu estava nervosa ou não, se eu brigava ou não. Ele tinha a vida dele dentro do nosso relacionamento. Conforme a minha filha foi crescendo, eu fui vendo que o meu jeito não era bom para ela. Eu não tinha um bom exemplo para dar para ela. Então eu fui tentando consertar e fazer desse relacionamento um casamento. Então eu saí de uma pessoa que não aceitava regras, não aceitava ordem, não aceitava nenhum tipo de condição para um outro extremo aonde, por ver a minha filha crescendo dentro de um ambiente hostil, eu falei, bom, eu preciso maneirar. Então eu comecei a aceitar esse relacionamento do jeito que ele era. Então eu me coloquei num lugar bem abaixo, suportando todo esse tipo de abuso no relacionamento e fechei os meus olhos. Falei, não, vou fazer dar certo. Fechei os olhos. Mas através da minha própria família, meus familiares, meu pai, minha mãe, me contaram e me provaram que ele tinha outras mulheres. Então, ele me largou dessa vez, né? Ele me abandonou. E o engraçado é que, como eu estava tão cega nesse relacionamento, eu não queria que terminasse. Queria continuar. Eu queria porque eu achava que eu amava aquele homem, que ele era o máximo que eu conseguia. Aí eu fiquei devastada. Então eu coloquei uma pedra em cima desse assunto. Falei, não, para mim a vida sentimental não dá. Eu tenho certeza que eu não nasci para isso. E assim eu continuei durante mais alguns anos, sem ter relacionamento com ninguém. E foi assim que eu cheguei nas palestras, a convite de uma amiga da minha irmã. Eu falei para ela, mas eu não preciso, tá tudo bem. Eu não preciso de palestra. Por quê? Você acha que tem alguma coisa de ruim comigo? Ela, não, é porque eu vou, é bom, eu me sinto bem. Eu acho que você também vai se sentir. Eu, então tá, eu vou lá ver como é que é. Aí, quando eu cheguei, que eu vi que eu estava totalmente errada, que eu sempre fiz tudo errado. Eu fui descobrindo que existia uma forma diferente de enxergar, de eu me enxergar, de eu me ver. Então eu comecei a mudar e dentro de mim nasceu uma esperança de eu poder ser feliz novamente. Novamente não, né? Ser feliz pela primeira vez. Até que chegou um período que eu conheci uma pessoa mesmo, que me amou, que eu amava e nos casamos. Tudo certinho, aconteceu o que eu tanto queria. Namorei, noivei e casei. Vivemos durante bastante tempo juntos, 16 anos. Só que aí, em 2020, teve a pandemia e ele veio a falecer. Aquele sentimento começou a voltar, querer voltar, né? Mas, perseverando na palestra, ouvindo, eu não deixei esse sentimento entrar, não deixei a dúvida entrar. Então eu continuei, permaneci ali, foi onde eu conheci o Marcos. Eu comecei a ter o vício de pornografia aos meus 20 anos. Eu via as mulheres como um objeto. Como eu não podia ter aquelas mulheres que eu via na rua, eu comecei a buscar na site pornográfico. E aí eu fui me afundando muito nisso. E isso foi me prejudicando muito. Eu tive muitos problemas de ter um relacionamento sério, de arrumar
uma namorada e manter aquele namoro. E manter um relacionamento. Eu conheci uma pessoa e passei a gostar dessa pessoa, eu passei a me relacionar com ela. E depois de um tempo que eu estava namorando com essa pessoa, eu vi que aquela pessoa podia ser uma pessoa que ia me fazer feliz. Eu ia ter uma mulher para mim. Não ia precisar ficar olhando nas mulheres na rua, as mulheres no shopping. Me relacionei com essa mulher, só que depois de um ano, essa minha namorada engravidou. E nós casamos, fomos morar junto. Nos primeiros anos, nos primeiros 2, 3 anos de casamento, foi maravilhoso. Tive um casamento legal, nós se gostava muito, só que aí depois de 3 anos, 4 anos, começou a surgir os problemas. Eu saía de manhã, chegava à noite, e quando eu ia para a cama dormir, ela já estava dormindo, porque ela tinha amamentado a minha filha, e ela já ia dormir. E o nosso relacionamento começou a ficar cada vez mais difícil. Muitas das vezes eu procurava ela, eu não tinha. E poucas vezes que ela me procurava, eu já não queria, eu já não sentia aquela necessidade de ter ela. Porque eu comecei a voltar no vício da pornografia. E chegou uma hora que ela falou, deu um basta. Falou, não, eu vou embora. Com quase 20 anos de casamento. Eu vou embora. Quando eu cheguei do trabalho à noite, quando eu abri o guarda-roupa para me pegar a toalha para tomar banho, não tinha mais nada, dela e nem da minha filha. Aí eu me senti no fundo do poço. Eu me desesperei, não sabia o que fazer. E aí começou a minha vida de humilhação. Porque a frustração foi tão grande, que aí eu me aprofundei mais na bebida, no vício da bebida, no vício da pornografia e nos jogos. Eu recebi o meu pagamento e ia para o bar. Só saía do bar quando eu não tinha mais nada. Aí eu recebi o convite para chegar na palestra da Terapia do Amor. E o primeiro dia que eu fui, que eu assisti, participei da palestra, eu vi que ali poderia ter algo que eu podia abrir a minha mente. Eu passei a entender que eu tinha que enxergar dentro de mim. Fui curado do vício. Eu não procurava em jogos preencher aquele vazio que eu tinha. Larguei definitivamente a minha vida, o vício da pornografia. Eu com 50 anos de idade, eu voltei a ter esperança. Falei, nossa, eu posso ter uma nova vida, um novo relacionamento. Aí uma pessoa me apresentou a Junara. E foi assim, incrível, porque em menos de uma semana eu já tinha certeza de que ele era a pessoa certa para mim. Eu vi que as nossas ideias combinavam, os nossos objetivos eram os mesmos, semelhantes. Então partimos para o namoro. Em 9 meses nós namoramos, noivamos e casamos. Eu sou um homem realizado, muito feliz, principalmente na minha vida sentimental. Com toda essa minha trajetória, né, com toda essa história de vida, eu sou uma mulher que eu sou paciente, eu sou uma mulher renovada, eu sou uma mulher esperançosa, eu creio no futuro. Independente de qualquer coisa externa, eu sou feliz, muito feliz. Você viu, meu amigo, minha amiga, que para você existe solução? O que você tem que fazer é tomar uma atitude de fé e ainda hoje participar de uma das nossas... ainda hoje, às 19h30, participar desta terapia do amor, que eu tenho certeza que a palavra que você vai ouvir vai te fortalecer, vai te levantar e vai curar o seu coração. O endereço é da Rua Padre Chagas, número 3536, aonde fica a nossa catedral, bem no centro da nossa cidade de Guarapuava. Se você quiser também mandar uma mensagem
porque você precisa de ajuda, está aí no seu vídeo também o SOS da nossa central. E ali terá uma pessoa dirigida por Deus para também te orientar e te ajudar diante desse problema que você está passando. Nós vamos agora a um intervalo que fala desse evento que nós vamos ter no dia 21. Dia 21 nós vamos ter o grande Mega Help, que vai acontecer aqui na nossa cidade de Guarapuava. O endereço vai estar aí no seu vídeo, como também você vai assistir agora essa matéria falando um pouco desse Mega Help e a importância dele, não só para a sua vida, mas para muitas pessoas que vêm sofrendo com depressão, com crise de ansiedade e que acha que para resolver o seu problema ela tem que se mutilar ou trazer outro pensamento até de morte, achando que isso vai resolver o seu problema. Assista agora essa matéria muito forte falando desse grande evento que teremos no dia 21 de setembro. Vamos a essa matéria com o pastor Caio. Está chegando na nossa cidade de Guarapuava o maior evento de valorização da vida, o Mega Help. E esse evento acontecerá no dia 21 de setembro, domingo, às 3 horas da tarde, aqui no Teatro Municipal de Guarapuava. No dia 21, aqui mesmo no Teatro Municipal, onde você pode acompanhar imagens do nosso Teatro Municipal aqui de Guarapuava, às 3 horas da tarde teremos esse grande evento que conta também com a palestra de valorização da vida, o musical Raízes e premiações para todas as pessoas que estarão conosco. Convide a sua família e esteja conosco nesse Mega Help. Tá aí, meu amigo. Agora, o que você tem que fazer? Se programe. E eu tenho a certeza absoluta que a sua vida ela vai mudar, ela vai se transformar. Sabe por quê? Deus é grande. Deus é maior do que esse problema que hoje você está enfrentando. Esse problema que você diz assim, não tem mais jeito. Tem. Dê uma oportunidade para o Senhor Jesus entrar na sua vida. Nós não estamos aqui falando de religião, nem levantando uma bandeira da Igreja Universal, não, mas falando de um Deus que é grande, que é poderoso, que transforma vidas e que também quer transformar a sua vida. Mas para Ele transformar a sua vida, você também tem que fazer a sua parte, tomar uma atitude de fé. O Senhor Jesus disse lá no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. A pergunta é, você está cansada, cansado de sofrer? Você já buscou em muitos lugares a solução dos seus problemas e não encontrou. Então, dá uma oportunidade para que o Senhor Jesus possa resolver o seu problema, como nós vamos colocar agora um testemunho de uma pessoa que chegou na igreja depressiva, oprimida, pessoas que chegaram com as suas vidas destruídas e numa sexta-feira, numa grande corrente forte que nós temos de libertação, de amarrar o mal, essa pessoa foi liberta desse sofrimento, foi curada e encontrou a solução dos seus problemas. Vamos assistir agora o testemunho desta pessoa. Cheguei na igreja com muitos problemas e um dos problemas foi a depressão, né? Me causou muito sofrimento, muita dor por conta que eu fui criada pela minha avó. Então isso aí já me trouxe uma rejeição por conta do lado da minha mãe. Não tinha pai, né? Porque meu pai não era presente, então eu fui criada com vó e eu sempre sentia essa falta, essa ausência do lado dela, né? E eu chegava a contar final de semana, que era o dia que ela podia ficar comigo,
né? E eu sofria muito com isso. Muitas pessoas achavam que isso não existia, né? Que era uma questão de eu chamar a atenção, né? Ah, não, isso é por conta que ela quer chamar a atenção, só que não era. Eu era triste, né? Eu era angustiada, tanto é que eu já tentei o suicídio, né? Com medicamentos, né? Onde veio a toxicação e eu fui parar no hospital, né? Com isso, fui diagnosticada, né? Que realmente eu precisava de ajuda. E a minha avó, ela já era na época, né? Mas eu venci através das correntes, né? Tive problemas também com problemas de câncer de mama também, né? E isso aí também, assim, cada fase da minha vida que foi passada, né? Eu venho vencendo, né? O Senhor Jesus, ele tem feito a parte dele, de não nos deixar só, né? E aquele vazio que eu sentia na alma, aquela dor que eu sentia tanto da minha mãe, né? Eu pensava que era minha mãe, mas não era. Era a falta do Senhor Jesus. Porque quando tem essa falta, não é parente, não é coisas, não é pessoas que preenchem esse lado, né? Sabemos que só Ele pode preencher. Então foi a partir do momento que Ele entrou que mudou toda a minha vida, toda a minha história. Hoje eu recebi o Espírito Santo, então hoje eu sou uma pessoa transformada. Através das correntes de libertação, né? Participando, né? Não desistindo. Vem o desânimo? Vem porque vem um cansaço. Vai ter dias que você vai estar assim, nossa, hoje eu não estou bem para ir. Mas é exatamente nesse dia que você tem que vir, né? Porque é nesse dia que vai acontecer a sua libertação, né? E foi o que aconteceu, de você estar perseverando. A perseverança, ela muda a situação, ela muda todo um quadro, né? Foi quando chegou essa mudança na minha vida. Aqui, ó, nesse lugar aqui, que essa pessoa que você acabou de assistir, ela entrou e passou por esse corredor aqui. O corredor de 33 homens e mulheres de Deus que têm se consagrado para poder lhe ajudar. Em toda sexta-feira nós temos esse corredor aqui e temos a grande vigília do meio-dia. Essa vigília que tem levado muitas pessoas a serem abençoadas. Como você assistiu o testemunho dessa pessoa que foi liberta numa reunião de sexta-feira e o mal não só foi amarrado, mas arrancado da vida dela, e você acabou de assistir um testemunho maravilhoso dessa pessoa. E eu quero fazer o convite a você para entrar neste lugar aqui, nesta sexta-feira, ao meio-dia. Vigília do meio-dia, hora grande, e eu tenho certeza que a sua vida será transformada. Se você não puder estar ao meio-dia, está aí no seu vídeo, os demais horários durante o dia e pela manhã também. Mas eu tenho certeza que a sua vida ela vai ser transformada. Nós vamos agora a um intervalo que fala dessa grande sexta-feira do amarrar do mal. Cada dificuldade, cada decisão coloca um peso a mais sobre os ombros já cansados. Há quanto tempo você tem vivido assim, carregado de problemas, carregado de dores e de preocupações? Chegando no limite, um peso que você não suporta mais. Nesta sexta-feira, 5 de setembro, você vai trocar essa carga pesada pelo descanso que vem de Deus. A sexta-feira da troca de cargas, na continuação das 13 sextas-feiras da amarração do mal, com a oração do descarrego. Agora o que você tem que fazer é só se preparar, se programar e ir ao encontro da sua felicidade e de uma mudança de vida. Nós vamos agora nos preparar para a oração com a nossa amiga Mary Martins. Prepare aí seu copo com água, porque ao término desta oração e o beber desta água, eu já tenho certeza absoluta que você já vai encontrar um alívio para a sua alma, você vai encontrar a paz que você tanto procura. Se prepare agora, prepare o seu copo com água e vamos participar desta oração com a nossa amiga Mary Martins. É momento de elevarmos nossos pensamentos aos céus e unir nossa fé
para pedir a bênção do Senhor por todos os trabalhadores. É momento de oração com Mary Martins. Ó meu Pai, em nome de Jesus, faça com que esta oração, meu Pai, seja um instrumento Teu para abençoar a todas as pessoas que junto comigo oram, pessoas que necessitam da Tua santa proteção. Livra, meu Pai, de assaltos, de acidentes, de doenças, de todo e qualquer mal, que os Teus anjos estejam ao redor da casa, do trabalho, do seu andar, de vir e voltar para a sua casa. Meu Deus, livra-nos de todo e qualquer mal. Eu te peço e apresento ao Senhor todas as pessoas que estão orando agora e eu declaro em nome de Jesus, receba a proteção de Deus sobre a sua vida e você verá que Deus estará ao seu lado, livrando de todo e qualquer mal. Meu Deus, unge esta água com teu poder, que as pessoas ao beberem, meu Pai, recebam dentro dela a tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Participemos da água e recebamos a bênção de Deus. Graças a Deus, que Deus esteja sobre a sua vida, guardando e livrando de todo mal. Fiquem com Deus e até a próxima. Graças a Deus. Bebeu da água? Então eu creio que você está livre dessa dor no corpo, livre desse sofrimento da sua alma, porque nós o abençoamos, todos vocês, em nome de Jesus. Nós vamos chegando ao final de mais uma participação, mas eu queria colocar, deixando para você essa imagem aqui, ó. A imagem do que vai acontecer nesse domingo. Se nós tivermos a matéria, nós vamos colocar a matéria, mas eu quero dizer para você que neste grande domingo será o domingo da paz. Muitos procuram paz e não encontram, e buscam ela em muitos lugares, e na verdade os lugares que muitos têm frequentado, têm encontrado, sabe o quê? Mais dor, tormento, e às vezes até sofre com decepções, e muitos nem voltam mais para casa. Mas nesse domingo agora, nós estamos convocando todo o povo aqui da cidade de Guarapuava e dos bairros vizinhos para participar desse grande Domingo da Paz. O endereço está aí no seu vídeo, o horário está aí bem claro para que você possa, numa dessas reuniões, nesse domingo, buscar essa paz junto com a sua família. Temos uma concentração de fé e milagre às 9 horas da manhã. Você vai ficar agora com essa matéria que fala desse grande Domingo da Paz. Até a próxima. Que Deus te abençoe. Nem todo o dinheiro do mundo a compra. Nem nas mais belas paisagens a encontram. Todos buscam a paz, mas só um pode dá-la: o Príncipe da Paz. Você que vive à procura de pôr um fim ao tormento no seu lar, na sua saúde e no seu interior, neste domingo, você terá o encontro com a paz.